Então, pode falar. Ô Silas, vamos gravar a partir de agora? Já está gravando. Ok. Graça e paz, irmãos. A Cláudia resolveu que nós vamos então para o passeio. Então iremos para o passeio juntos, né? Vamos confraternizar. 4 de junho, meu aniversário, e foi até feriado. E lá na escola eu dei feriado para todo mundo. Vocês não precisam vir no meu aniversário, tá? Irmãos, a vida sempre terá muitos desafios. Sempre nós teremos desafios em nossa vida. Haverá tempos árduos, situações difíceis, grandes obstáculos que teremos que enfrentar, barreiras e montanhas transpor. Algumas vezes haverá apunhaladas pelas costas, coisas desagradáveis, enfim. Temos que enfrentar sempre muitos desapontamentos. Temos que lidar com isso, obrigações a cumprir, muitas coisas que não podem ser adiadas, vão nos surgir. Mas, não sei se os irmãos assistiram, com certeza, como eu assisti, gostei muito do filme Gladiador, e há uma passagem no filme Gladiador que o general Máximo Décimos, ele diz lá, o que fizermos hoje ecoará pela eternidade. Nossas pequenas ou grandes decisões e ações que executarmos hoje pode influenciar nossa existência, né? Pode ser daqui a um dia, uma hora, sei lá, ou quem sabe, né, daqui a um ano, 10 anos. Obrigado, querida. Então, a física diz que toda ação terá uma reação. E Jesus nos ensinou que quem planta, colhe. A lei, né, do retorno, como alguns dizem, tudo que plantarmos terá uma ação bumerangue. No seu tempo, seja no momento imprevisível ou previsível, isso voltará para nós. Eu quero meditar com os irmãos em João capítulo 5. Um filósofo inglês, John Locke, disse que suas ações são os melhores intérpretes dos seus pensamentos. E algumas vezes, os melhores planos não resultará em nada. Outras vezes, nossas melhores confianças também podem não resultar em nada, ou até mesmo as melhores oportunidades podem não resultar em nada, ou os melhores desejos podem não resultar em nada. Muitas vezes não serão suficientes para mover um grão de areia. Você pode ter todos os planos, conhecimento, em estratégia tática, raciocínio, instinto, mas nada vai acontecer se você não fizer uma simples e única coisa na vida, que é agir. Agir é dar o primeiro passo da jornada que fará com que o problema deixe de existir e a derrota se transforme em vitória. Em João capítulo 5, nós vamos ler o texto da cura de um paralítico de Betesda. O irmão vai colocar aí a versão RA, até pedi para que o irmão colocasse, a minha é a versão revista corrigida, que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Oremos, amados Deus. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra, que ela
Continue, ó Pai, falando aos nossos corações, nos movendo, ó Pai, em direção à Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Nos ajude sempre, ó Pai, a vivermos sobre a luz dessa palavra. Tu nos guie, nos ilumine, em nome santo de Jesus te oramos. Amém. Amém. Amados, o tanque de Betesda era um lugar fundo. Achei que era um tanquezinho, mas alguns dizem que chegava a ter até uns 12 metros de profundidade ali, e alguns dizem que é onde lavava-se as ovelhas, ou tirava água, né? Com essa profundidade, eu acho que ninguém ia jogar a ovelha lá dentro, tirava água para lavar as ovelhas, para o sacrifício no santuário ali. Mas Jesus chega ali em Jerusalém no dia de festa. Mas Jesus não se dirige para a festa, o texto não fala qual festa. Os judeus tinham algumas festas muito importantes, mas o texto não diz, e vamos ficar com o texto. Ele não se dirige à festa, mas vai ao tanque. Ali ele focou um homem, que a palavra diz que tinha 38 anos, paralítico. Há uma crítica textual referente a essa passagem do anjo mover das águas. E na versão revista e atualizada aparece entre parênteses, porque segundo alguns estudiosos, dizem que essa passagem do anjo que mexia as águas não se encontra nos manuscritos mais antigos, mas era muito conhecido pelos pais da igreja. A tradição já citava isso. Há pelo menos 3 lendas envolvendo esse episódio aqui do tanque e esse mover das águas. Tem a dos judeus, que era um anjo que movia as águas, e o escritor bíblico diz isso aqui. A dos árabes, e essa lenda dos árabes é que havia um dragão que habitava nas profundezas ali, esse dragão dormia, mas quando o dragão acordava, o ressonar dele fazia, quando ele estava dormindo também, o ressonar dele fazia com que essas águas se movessem, e havia ali a cura. Também há uma lenda dos gregos que dizia que a cura era promovida por um deus, pelo deus Asclépio, filho de Apolo, ou Esculápio para os romanos, conhecido como o deus da cura, Deus com D minúsculo, certo? Simbolizando, esse Deus era simbolizado por uma serpente enrolada num bastão. E eu creio que isso se tornou até hoje, o símbolo da medicina. Jesus já vinha de alguns encontros memoráveis. Se começarmos a ler João, do capítulo 1 até aqui, nós vamos ver que Jesus encontrou com João Batista, Jesus encontrou com seus discípulos, encontrou Pedro, encontrou André, encontrou Nataniel. Jesus já vinha do encontro com Nicodemos. Jesus também encontrou com a mulher samaritana ali na beira de um poço. E agora, ele chegando ali, ele foca no homem paralítico, um homem anônimo. E aquele homem chamou a atenção de Jesus, e Jesus, chegando ali, chamou a atenção daquele homem para si. Jesus não fala com, ele falou com alguns outros personagens: o que queres que eu te faça? Jesus já chega direto naquele homem. Quantas vezes, irmãos, eu estava pensando aqui, eu falei, isso para mim é mais que um tanque, para mim é um poço, E eu estava meditando quantas vezes, a semelhança desse homem, muitos se encontram também à beira de um poço sem fundo, um poço sem fim, num lugar de tristeza, frustração, num lugar de poucos amigos, com dificuldades tremendas, à espera de um milagre. Quantas vezes, a semelhança desse homem, estamos sós, numa terrível competição, pois essa é a lei do mundo, cada um por si, Cada um por si. Quantas vezes não vemos as pessoas passarem na nossa frente e receber bênçãos que julgávamos, que tínhamos até certeza que seriam nossas. Quantas vezes, a semelhança desse homem, lamentamos nossa sorte, mesmo sabendo que existem pessoas em situações piores que a nossa, mas ainda assim queremos exclusividade, e pensamos que Deus não vai olhar para nós, ou não vai se lembrar de nós, que estamos sós,
sós, que nós estamos com nossas impossibilidades ali, com nossa paralisia física, ou nossa paralisia financeira, ou mental, ou até mesmo espiritual. Quando tudo parece tão impossível, e quantas vezes dizemos, ninguém me ajuda, e outras vezes até outros duvidam de Deus. Você pode não saber, meu querido, minha querida, mas Deus te observa. Aquele homem era anônimo. A Bíblia não cita o nome dele, cita? Não cita. Você pode não saber, mas Jesus está de olho em você. Aquele homem não sabia, mas Jesus o observava. E quantas vezes, a semelhança desse paralítico de Betesda, sentimos, quando menos nos esperamos, uma mão amiga em nosso ombro. E ouvimos sua voz a nos arguir acerca de nossas dificuldades, como se eles não as conhecessem. Porque Jesus não pergunta aquele homem o que ele tem, né? E nós ali estamos estagnados, muitas vezes, paralisados, dentro dos nossos limites, recolhido a nossa insignificância. Ouvimos sua doce voz. O que queres que eu te faça, filho? Quer ser curada, filha? E ali, amados, tudo acontece. Na casa de misericórdia, que era a tradução literal daquele lugar, na casa de misericórdia, encontramos a misericórdia de Deus. Aleluia! Ali no lugar de milagre, recebemos o milagre. Glória a Deus. Antes estávamos focados em nossas incapacidades, solidão, sofrimento, mas Jesus vem com a tríplice ordem, aquela ordem imperativa de Jesus: levanta-te, tome o teu leito e anda, pois eu ando contigo, e estarei contigo até a consumação dos séculos. Amém, irmão? Você pode dizer amém? Porque eu digo amém, Senhor. E quantas vezes, irmãos, a bênção de Deus já superou as expectativas dos que creem. Esperávamos aquilo, um fusquinha, e Deus chega lá com algo muito melhor para nossas vidas. Quantas vezes Deus já não me surpreendeu? Quantas vezes? Muitas vezes somos humilhados, muitas vezes somos execrados, e Deus chega lá e nos honra, nos exalta. Alguém chegou para mim, que hoje as escolas têm meta, e tem lá os níveis, ouro, diamante, eu estava em Santos conversando ano passado com o secretário, e uma diretora chegou para mim, ela viu que eu estava conversando com o secretário da Educação do Estado, Renato Feder, ela chegou depois que ele saiu, e perguntou para mim: Carlos, querido, você disse para o secretário que minha escola foi diamante? Eu pensei, eu falei, a escola dela tem 2 salinhas que é avaliada pelo Saresp. A minha escola tem 31 salas. É um mundo diferente, né? Eu falei, olha, eu até falei, mas ele disse que não era relevante. Uma escola com 2 salas, relevante é uma escola com 31 salas ser nível ouro. Isso ano passado. Mas eu fiquei na minha, quieto. Esse ano nós estávamos lá. E nós alcançamos o nível diamante. Ela não conseguiu. Subi novamente lá naquele palco para receber as homenagens. E eu desci dali e não falei nada para aquela colega. Porque, amados, nós sabemos que Deus nos exalta. Amém, irmão? Deus nos exalta. E nós temos que saber que a mão dele está conosco. A mão dele está sobre nós. Naquele tanque havia 5 pavilhões, 5 séries de colunas. Ninguém sabia a hora, ou o dia, ou o mês, ou o ano que aquelas águas seriam agitadas. Aquele homem, há 38 anos, aguardava o milagre. Talvez ele não estivesse ali todo esse tempo, mas ele esperava, há 38 anos, algo acontecer em sua vida. Tantos anos naquela situação. Talvez já tivesse se acostumado com aquela situação, dos seus sonhos frustrados, escravizado e preso ao seu leito, mas
não lhe faltou vontade de um dia chegar a sua vez, amados. Não lhe faltou vontade de ver seu milagre acontecer, mesmo com uma remotíssima possibilidade. Porque ele pensou, como eu vou pular nesse tanque? Se não tiver alguém que me coloque lá, eu morro afogado. Tetraplégico, paralítico, sei, né, lá como estava aquela condição física para enfrentar aquelas águas. Não lhe faltou, irmão, fé, a exemplo do cego Bartimeu. Mesmo impossibilitado, ele estava ali, naquele lugar. Ele falou, se aqui é a casa de misericórdia, Deus vai usar de misericórdia comigo um dia. E muito tempo, não sei se era de ano em ano que aquelas águas eram movidas, ninguém sabe. Alguém sabe aí? Não. Não. A Bíblia fala de vez em quando, de certo e certo tempo, de certa e certa vez, então não temos uma cronologia de tempo. Fé e vontade, amados, ali daquele homem, contrastando com a remota chance dele ser curado nas águas. Ou por uma palavra instantânea de Jesus, que ele não esperava nunca, porque ele não deveria conhecer Jesus. Jesus faz uma pergunta direta. E aquele homem responde com argumentos de suas possibilidades. Jesus pergunta, quer ser curado? E ele diz, Senhor, como? Eu estou aqui há tanto tempo, mas quando as águas movem, alguém já vai na minha frente, eu não tenho que me coloque lá dentro. Não consigo argumentos de suas possibilidades. Jesus não diz nada para aquele homem. Jesus não lhe toca. Jesus não pega em sua mão, no seu leito, mas Jesus ordena a ele próprio, levante. Jesus ordena, pegue o teu leito. Jesus ordena, ande. Acabou sua dependência, acabou a sua prisão. Hoje estás liberto, amém, amados? Se conhecereis a verdade, e essa verdade te libertará. Aquele homem estava liberto, né? Acabou a sua dependência, chegou a sua libertação, oh glória, que para cada um de nós um dia chegou essa libertação das forças do pecado, do mal que nos aprisionava. Quantas vezes, amado, você tem vontade de ser abençoado, de ser abençoada, mas te falta oportunidade. O quadro de Betesda talvez pareça ser um retrato da humanidade. A humanidade enferma, a humanidade debilitada, a enfermidade vulnerável, a humanidade desacreditada, iludida em falsas crenças, buscando à sua maneira resposta e soluções para as suas aflições e enfermidades. E aí entra o vale tudo. Minha mãe, por muito tempo, foi filha de santo, era aquela que ficava lá dentro do candomblé, rodando com aquela saiona, se via mãe de santo, e me levava para o terreiro desde 8 anos de idade. Eu detestava aquilo e falava claramente para ela. Nenhum irmão meu ia, mas ela me levava. E um dia o pai de santo disse, olha, cuida desse menino, que ele tem uma luz muito forte. Esse menino tem uma luz muito forte. E minha mãe tinha aquela ilusão. Aí aquela me levava. Falei, meu pai do céu. Aí, irmão, com 14 anos eu conheço a palavra, com 15 eu me converto, 15 anos, e comecei a travar uma luta espiritual em meu lar. O único crente em toda a família, não havia registro nenhum de cristão em minha família. Nenhum. Eu primeiro ali lutando. Apanhei muito na boca por falar as verdades bíblicas. Perseguido, disseram que eu ia ficar louco, mas eu mantive-me firme. Com 18 anos, eu estava no exército, minha mãe veio para São Paulo. Fiquei com 5 irmãos, tendo que cuidar deles, tendo que bancá-los. Você se lembra daquela barraquinha que eu tinha no pé da ponte? Eu não. Lembra, né? Então, aquela barraquinha me ajudou a criar esses meus irmãos. Uma sobrinha ainda, eram 5 irmãos e uma sobrinha. E aí, irmãos, aqui minha mãe conhece um homem de Deus e casa. E lá ela deixou um quarto cheio de imagens, já contei essa história aqui. E eu fui jogando cada dia uma imagem daquela fora. Tinha tudo ali, irmãos, santos católicos e
e as entidades do candomblé. E eu fui pegando os mais feios, fui jogando fora, jogando fora, jogando fora, aquele quarto lotado. E Deus fez uma obra. Aqui minha mãe se converteu e levou meus irmãos que estavam aqui, 5 ou 6, todos para a igreja e se converteram. Amém? E hoje todos estão na igreja, com exceção, eu creio que só uma só. 10 irmãos. 10 irmãos. Amados, hoje eu quero te dizer que aqui está aquele que é maior que qualquer anjo que remova a água e traga a bênção. Está aqui aquele que tem água viva, que é muito melhor do que as águas do tanque de Betesda. Amém, irmãos? Está aqui aquele que é maior do que o sábado, o domingo, ou qualquer tempo, pois Ele é o Senhor, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E o seu nome é maravilhoso. E Ele disse, em meu nome, vocês farão proezas. Porque em meu nome, os inimigos se calarão, se quedarão, e se disser pela fé de vocês a esse monte, vai, esse monte vai. Meus amados, Jesus pode mudar qualquer realidade. Aquele homem ali talvez não tivesse chance, porque talvez o mundo, que é o retrato ali daquele tanque, o mundo privilegia os mais fortes, os mais rápidos, os mais perspicazes, mas Jesus privilegia aquele que tem um coração de fé, aquele que espera com paciência no Senhor, aquele que se inclina para o Senhor, aquele que sabe que é dar-se aos pés de Deus e dizer como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. E os que clamam por misericórdia alcançarão misericórdia. Meus queridos, se as suas ações são melhores, são as melhores intérpretes do seu modo de pensar, olhando para as tuas ações, como estão teus pensamentos em relação ao reino de Deus? Temos que fazer essa reflexão. Porque, amados, eu sempre falei para os meus queridos irmãos, eu sempre falei, amados, mantenha a sua ferramenta pronta, porque Deus pode te chamar a qualquer momento para executar a sua obra. Mantenha a sua vida pronta, porque nós não sabemos a que hora o noivo chega e vai conclamar a sua igreja no último toque da trombeta. Estejam prontos, porque Jesus pode chegar sorrateiramente, como chegou para aquele homem, e dizer: o que você quer? O que queres? Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Pede-me e te darei a terra por herança. São essas promessas que nós temos, meus amados. Então, não se preocupe se você está à beira de um poço. Alguém te olha e os olhos dele não dormem. O Senhor não dorme. Ele não pisca. Doutor Skener, ele fica com os olhos atentos, postos no seu. Salmo 138, versículo 7. O salmista Davi, ele nos dá tantas provas, né, de fé. E lendo em Salmo 138, versículo 7, né, o Salmo de Davi, ação de graça, pela fidelidade de Deus, ele diz assim: o Senhor aperfeiçoará, ou melhor, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás as mãos contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Amém, amados? Glória a Deus. Saiba o seguinte, meus amados, mesmo se você estiver no meio da angústia, creia que o Senhor pode te revivificar, te revigorar, e você, como a águia, vai se levantar. Você vai correr, você vai voar, você não vai se cansar, porque Deus é contigo. Louvado seja sempre o nome do Senhor em nossas vidas. Amém. Amém.
Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Talvez algumas situações já te fizeram ficar prostrado, deprimido, esperançoso. Mas nessa manhã o Senhor te diz: meus olhos estão sobre você. Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua vez. Eu já estou contigo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Você vencerá também. Você será mais que vencedor. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela porção lida da Tua palavra nessa manhã. Pela explanação da mesma, ó Pai. Pela fé que ela produz ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que adentrou esse santuário nessa manhã, para viver essa comunhão tão maravilhosa nessa igreja, Senhor. Continue, ó Pai, abençoando-nos aqui, Senhor. Os pastores que aqui estão, os irmãos, ó Pai, todos aqueles que estão, ó Pai, empenhados nessa obra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos fortaleça, para que possamos marchar vitoriosamente sobre todas as coisas. E sabermos, ó Pai, confiantemente, que Tu és conosco. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Amém. Pastor Alessandro, palavras.